Estação Rio Doce. A cobertura do trabalho da assessoria técnica independente no Médio Rio Doce. Olá, ouvinte do programa Estação Rio Doce. Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa especial sobre a ação civil pública das mulheres, que garantiu direitos às mulheres atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, quase 9 anos após o desastre crime de responsabilidade das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton. Hoje, vamos falar sobre como essa ação civil pública garante direitos e fortalece a reparação das mulheres atingidas. Na edição de hoje, vamos dividir nossa conversa em 2 blocos. No primeiro bloco, vamos explicar o que é essa ação civil pública e ouvir as mulheres atingidas da Bacia do Rio Doce. Já no segundo bloco, vamos conversar com a equipe de assessoras da AEDAS sobre a importância da ação na busca por reparação justa e integral. Fique com a gente! Quase 9 anos após o desastre crime, o juiz Vinícius Cobucci, da 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, determinou a revisão e atualização dos cadastros da Fundação Renova para as mulheres da Bacia do Rio Doce. Essa medida foi possível graças à ação civil pública sobre as mulheres da Bacia do Rio Doce. Mas afinal, o que é uma ação civil pública? Convidamos a advogada e coordenadora da equipe de diretrizes da reparação integral do Programa Médio Rio Doce, Giovana Nobre, para nos explicar. Olá, ouvintes da Estação Rio Doce. É sempre um prazer participar e contribuir com vocês. A ação civil pública, também conhecida como ACP, ela tem como objetivo principal proteger determinado grupo social que esteja tendo seu direito ameaçado. Nesse caso aqui, especificamente, a ACP trata de mulheres atingidas da Bacia do Rio Doce. Ela é fundamental para garantir que essas mulheres possam acessar seus direitos e auxílios financeiros previstos, como o Auxílio Financeiro Emergencial, mais conhecido como AF, como o Programa de Indenização Mediada, que também é conhecido como PIM, e o Novel. É sempre importante lembrar que a ação civil pública que trata do caso das mulheres atingidas pela barragem de Fundão, ela existe para garantir que essas mulheres sejam reparadas por todos os danos sofridos, tanto pelo rompimento como pelo processo de reparação. Já teve uma decisão nessa ACP que proíbe qualquer comportamento discriminatório que coloque essas mulheres em situação de submissão ou dependência em relação a maridos, companheiros ou parentes, garantindo assim que elas possam acessar e modificar suas informações cadastrais de forma autônoma e sem a necessidade de intermediários ou autorizações de terceiros. Nós da Estação Rio Doce agradecemos pela sua participação, Giovana, para falar desse assunto tão importante. Também vamos ouvir a Marluce Vieira de Almeida, atingida de Itueta, falando dos danos sofridos e sua percepção sobre como as mulheres foram tratadas após o rompimento da barragem de Fundão. Meu nome é Marluce, sou moradora de Itueta e residia na ocupação daqui de Itueta, que é um espaço já está bem para frente, mas na época a gente sofreu muito na falta de água e somos das mulheres atingidas não reconhecidas, assim como as demais, que por estarem no cadastro dos maridos, não tiveram direito de um cadastro único e que agora, se Deus abençoar e tudo der certo, vamos ser reparadas. Porque o não direito da gente é uma violência enorme contra a mulher que querem nos calar, querem que a gente seja invisível. E não somos invisíveis. A gente tem o direito de ter o nosso cadastro e requerer todos os nossos direitos, assim como os homens tiveram. E na ocupação onde eu residia, lá nenhuma mulher foi reparada. E ainda além do problema de não sermos reparadas, tem as mulheres que estão em cadastro de maridos, se separaram e por esse motivo não tiveram direito a nada. Porque o marido, como é o titular do cartão e do cadastro, se viu no direito de não reparar essa mulher individualmente, já que ela não teve direito ao seu cadastro. Além disso, a ocupação sofre ainda com falta de água potável em alguma área, não tem saneamento básico em algumas áreas e a maioria da renda familiar da ocupação vinha das mulheres. E a ocupação só existe por causa do rompimento da barragem de Fundão. Então o que a gente pede é uma reparação imediata, que são 9 anos, quase 10 anos sem sermos vistas, sendo caladas, além de ser calada pela Renova, que colocou a gente uma imposição, de sermos dependentes dos maridos. Então isso nos prejudicou demais. E a nossa esperança é a decisão da MPF a favor das mulheres. Então estamos todas ansiosas, esperançosas de que agora a nossa voz vai ser ouvida, que nós vamos ter o direito, assim como os homens, de sermos entrevistadas individualmente, por um cadastro único e sem violência de gênero, sem discriminação porque eu sou uma mulher. Então, assim, é tudo que a gente espera esperançosamente é na decisão do MPF. Muito obrigado pela sua participação, Marluce. Agora, vamos ouvir a advogada e coordenadora da equipe de raça e gênero do Programa Médio Rio Doce, Maiara Costa.
Maiara também comenta a ACP, apresenta dados importantes sobre as mulheres assessoradas pela AEDAS e fala sobre os danos invisíveis sofridos por essas mulheres. Olá, ouvintes da Estação Rio Doce! É sempre muito bom estar com vocês. Na ação civil pública que trata da situação das mulheres atingidas, foram elencados todos os danos sofridos por elas, desde a perda de renda até a dificuldade de acessar informações e entender o processo de reparação. Porém, o principal destaque dessa ação civil pública é o dano relacionado à discriminação de gênero. Isso significa dizer que, por serem mulheres, as mulheres atingidas receberam tratamento desigual no processo de reparação, com falta de informação, dificuldade de acesso aos programas reparatórios e, em alguns casos, até impedimento total de participar desses programas. Além disso, os danos mais difíceis de reparar não são os danos que podemos ver. As mulheres atingidas sofrem até hoje, sofrem inclusive emocionalmente, perderam seu papel de chefes de família e enfrentam o peso da desigualdade na hora de receber suas indenizações. Dados do Registro Familiar da AEDAS apontam que 75% das mulheres não receberam nenhum tipo de indenização individual. O trauma emocional, a sobrecarga de trabalho em casa, o aumento da violência doméstica e a perda da autonomia financeira são consequências que muitas vezes não são reconhecidas imediatamente, mas que atingem profundamente a vida dessas mulheres. Dados do Registro Familiar da AEDAS apontam que 75,3% das mulheres atingidas não receberam nenhum tipo de indenização individual. O trauma emocional, a sobrecarga do trabalho em casa, o aumento da violência doméstica e a perda da autonomia financeira são algumas das consequências que muitas vezes não são reconhecidas imediatamente, mas que atingem profundamente a vida dessas mulheres atingidas. Ou seja, né, Maiara? Não se trata só de dinheiro, mas de garantir que as mulheres tenham seus direitos respeitados e possam reconstruir suas vidas. E isso inclui o reconhecimento de todos os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, tanto no aspecto físico quanto no emocional e social. Agradeço demais a participação, viu, Maiara? Esperamos você em mais edições. Vale lembrar que a ação pública das mulheres, assim como outras ações relacionadas ao caso Samarco, está suspensa até o dia 11 de outubro, devido a um possível acordo de repactuação. É fundamental que a reparação seja completa, reconhecendo todos os danos, visíveis e invisíveis, para que as mulheres possam seguir em frente com dignidade e justiça. Embora as negociações para a repactuação do Acordo de Mariana estejam sendo feitas sem a participação das pessoas atingidas, a AEDAS considera fundamental compartilhar informações que fortalecem a luta das mulheres atingidas da Bacia do Rio Doce. Curta a AEDAS nas redes sociais. Estamos no Instagram, @AEDASMG, e no Facebook com a página AEDAS Rio Doce. Deixa seu like! E assim encerramos nosso programa especial sobre a ação civil pública das mulheres. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na nossa programação e até a próxima. Este programa é uma realização da equipe de comunicação do programa AEDAS Médio Rio Doce. Direção: Glenda Uchoa. Roteiro: Tiago Matos. Edição e locução: Luciano Alvim.